A nossa ascendência europeia ela vem da Alemanha, da região de Trier, fica a uns 15 quilômetros da cidade de Luxemburgo, que foi uma cidade antiga que era Triveris. Essa cidade tem mais de 2.000 anos, né? Foi sede do Império Romano, e meu bisavô veio de lá, minha bisavó também veio dali de perto. Eles vieram para o Brasil em 1854 e se instalaram no Rio Grande do Sul, hoje município de Santa Maria do Herval, que pertencia a São Leopoldo na época, e nós viemos no pós-guerra, da guerra de 45, houve a questão da perseguição aos alemães, não tínhamos nada a ver com a guerra lá, né? Mas se tivesse o sobrenome alemão já estava na lista para ser perseguido, né? E com isso nós viemos para Porto Vitória. Meu pai foi operário de fábrica de início, depois foi para a agricultura e a gente cresceu na agricultura, né? E na época até reflorestando a araucária, que pouca gente fazia, mas nós fazíamos. No final da década de 50, início da década de 60, tudo isso a gente já fazia. Meu pai sempre dizia, vai faltar, né? Ah, mas uma araucária vai levar 30 anos para poder usar. Se lá na Noruega, lá em cima, leva 60 a 100 anos, mas mesmo assim eles reflorestam. Então é uma visão de médio e longo prazo, né? Eu, por exemplo, vim para Canoinhas em 73. Eu vim para fazer a faculdade. Eu vim aqui para fazer a faculdade e depois eu já tinha mais ou menos encaminhado alguns destinos. E acabei não podendo sair depois. Aí eu fui convidado. Durante a faculdade eu fui convidado para, na época, foi a estruturação do frigorífico, né? Que nós começamos em final de 70, bem no final de 73. E houve um processo que até minha formatura, posterior à minha formatura, eu estava no Fricasa. Daí eu fui convidado para participar da empresa FUC, e daí aí tinha o departamento de engenharia e foi criado o departamento de comércio e material de construção. A entidade é uma entidade representativa, né? Até praticamente a nossa entrada na entidade era sempre a associação comercial, né? Mas a associação comercial que atendia mais a indústria do que o comércio, razão pela qual foi criada a Câmara de Dirigentes Lojistas na época. E a nível de federação, daí criou-se um movimento para se criar a associação empresarial, e ela tinha que ser abrangente a todas as atividades econômicas. Então foi nessa época de 92, começamos com o projeto na gestão do Liceto, e com um convênio com a Handwerkskammer de München, de Munique, foi dado assim, com a consultoria, assessoria deles, uma outra forma de se gerir uma entidade. A nossa entidade aqui, ela compõe os municípios que seriam Bela Vista, Três Barras, Major Vieira, né? Esses municípios todos, e participar também para que a cidade que tivesse uma estrutura já empresarial pudesse criar a sua entidade para gerir os problemas do município. A cidade começou no período da erva mate. Então, a erva mate era o produto básico que atendia às necessidades do município. Em seguida, o ciclo da madeira.
Agora nós temos o ciclo da indústria e o agronegócio que deu essa explosão. Aqui quem começou com o reflorestamento em 57, 55, 57 foi a Argesa, que veio o grupo para cá desenvolver um reflorestamento com a intenção de implantar uma fábrica que começou a funcionar em 73, 74, por aí, no início da década de 70. Né? Porque até então, queira ou não queira, a natureza nos deu tudo. A mãe natureza nos deu tudo. Primeiro nos deu a erva mate. Depois nos deu a madeira. Vamos colocar a araucária, a embuia, mesmo a canalha e todos os diversos tipos de madeira diferente que eram utilizados na indústria. E com isso começou a se implantar devagarinho o processo da agricultura. O processo da agricultura vem praticamente da década de 70, quase mais no final, que ela deu. Né? Primeiro, porque uma comunidade, primeiro você tem que fazer com que a comunidade assuma e absorva essa tecnologia e a necessidade de se agregar. E o setor madeireiro, por outro lado, muitos acabaram indo para outras regiões do Brasil, né, buscando matéria-prima e tecnologia, ainda fazendo alguma coisa aqui. E chega um momento que existe a questão logística, né? Você vai andar 2.000 quilômetros para trazer matéria-prima e depois levar aos portos para ser exportado. Eu peguei praticamente um período de reestruturação do processo. Transformar, como eu te falei no início, de uma entidade associativa, somente associativa, para uma entidade de prestação de serviço. Isso demandou justamente não só para Canoinhas, mas se criar também uma estrutura estadual. E nós participamos desse processo ao nível do Estado para viabilizar esse processo, porque as grandes cidades, vamos colocar Jaraguá, Blumenau e Joinville, que são cidades industriais, elas têm muita penetração, aliás, um assessoramento muito grande por parte da Federação das Indústrias, que é tocada pelos sindicatos, né? E nosso é associativo, contributivo, para poder manter essa estrutura. Lá, a estrutura muda um pouco a forma até de arrecadação para fazer frente às necessidades. E as federações das indústrias, elas mantêm, ela justamente tem a estrutura da preparação da mão de obra para a indústria, que é o SENAI. A agricultura tem o SENAR, o comércio tem o SENAC, né? Então são tocados pelos sindicatos. E nós desenvolvemos para atender toda a demanda local. Nós tivemos um problema também nesses períodos por questão da rodovia. Era a conclusão da rodovia daqui, a 280. Era problema de manutenção, né? Era problema com os municípios vizinhos, acessibilidade, porque eu sempre, com a minha diretoria, nós sempre conversávamos, não adianta só Canoinhas desenvolver, nós temos que desenvolver a região toda e ter a capacidade de criarmos polos e atividades econômicas dentro do município que nós possamos absorver ou trazer essas pessoas para cá. Precisava, dentro das indústrias, a humanização das pessoas. Os funcionários normalmente eram admitidos, eram colocados lá na atividade dele e pouco treinamento, e aí começavam todos os problemas. Dentro da empresa, nós já na época trouxemos programas de audiometria, assistência médica, refeitório,
E tudo isso a gente começou a trazer para dentro da empresa para mostrar que, né? Chegou um ponto que as pessoas queriam vir para a empresa pelo diferencial. Canoinhas já tinha sido o 7º município do estado de Santa Catarina em termos de arrecadação. Aí depois os outros desenvolveram-se tecnologicamente. Por quê? Porque tinham. Quantas empresas daqui tinham se transferido para Curitiba? Década de 60. Que com a vinda da energia elétrica, as empresas retornaram, né? Retornaram e implantaram reimplantaram as empresas aqui. Ali acontecem os fóruns de debates dos problemas. E quando o problema chega a um ponto, ou você traz o representante para dentro dela, ou você traz, ou você prepara um projeto, né, e encaminha. Isso é feito. Na gestão do Rafael, nós tínhamos uma preocupação que tinha que se federalizar a rodovia, porque, na verdade, atendia praticamente a uma interoceânica, né, que vai do Pacífico ao Atlântico. Trabalho e a representatividade necessária para que o clamor da classe empresarial seja aceito e tenha, vamos dizer, repercussão. O prefeito ele tem que ser um promotor do desenvolvimento. Ele está aí para resolver a questão, justamente, das necessidades do povo, mas ele tem que ser um dos líderes para promover o desenvolvimento da comunidade, da sociedade, de toda essa estrutura que ele tem. E Canoinhas precisa agora trabalhar em cima da agregação. Qual é a nossa vocação? É agronegócio? Então vamos criar, né? Vamos vender o pão pronto, como dizer.